Olá, como é que você está? Espero que esteja muito bem. Espero que a sua cabeça esteja muito bem. Não esteja sobrecarregada de pensamentos e preocupações. Agora, se está, eu estou aqui para te ajudar. Vamos lá? Tem um psiquiatra renomado chamado Daniel Siegel, que ele tem uma teoria muito interessante sobre saúde mental. Ele vai mostrar que saúde mental não se trata só de pessoas que têm algum tipo de patologia, mas se trata também de uma maneira de conduzir a vida. E essa maneira de conduzir a vida seria semelhante a um rio. Imagina que você está num barco num rio e existem duas margens, a margem do caos e a margem da rigidez. Elas representam o seu estado mental. Muito bem, às vezes na vida nós nos inclinamos com o nosso barco para o lado do caos. Significa que seus pensamentos estão desorganizados, você se sente intensamente inseguro e você avalia a vida ao seu entorno como uma série de desastres que vão acontecendo. Você palpita o coração, tem grande ansiedade, você não consegue focar em nada. Esse seria o caos. Agora, algumas pessoas se inclinam para o que é conhecido como rigidez. Pessoas muito controladoras, pessoas que têm hábitos rígidos, um jeito de viver, de enxergar a vida e de pensar a vida de forma rígida. São aquelas pessoas que têm opinião para tudo. Como que você deveria se comportar, por exemplo, à mesa? Talvez você mastigue alto demais e essa pessoa vai controlar a sua mastigada, o som que você faz na hora de comer, o jeito que você pega no copo d'água. Viver com uma pessoa assim é viver com juízo o tempo todo, regrando como é que você tem que viver. Por quê? Porque o tipo de pessoa que tem a mente rígida precisa sentir que tudo está à mão, tudo está no controle. Ela prevê tudo, ela sabe tudo, ela consegue antecipar tudo. Mas o fato da vida não se comportar dessa maneira produz um grande sofrimento na vida delas. Porque a cada vez que as pessoas não se comportam do jeito que ela acha que deveria, cada vez que as coisas não acontecem do jeito que deveria acontecer, já que ela tem a fórmula para tornar a vida tão estável, elas são jogadas no desespero, elas sofrem muito. Normalmente são pessoas que vão se tornando solitárias com o tempo. Ninguém suporta alguém tão rígido assim. São pessoas que preferem brigar com os outros, perder relacionamentos, até que perder o controle do que eles consideram ser a vida organizada. Nenhuma das duas coisas é saudável para a mente de alguém. O ideal é que nós possamos ser pessoas adaptáveis, flexíveis. Ok, planejei o meu dia, não saiu da maneira como eu gostaria, mas eu consigo me reorganizar mentalmente. Eu não sou absorvido pela mudança e eu não preciso ser tragado por aquela mudança. Eu posso fazer adequações, eu posso fazer ajustes no meu dia sem que isso me desespere. Por outro lado, nós precisamos também ser pessoas estáveis, porque, a bem da verdade, coisas extraordinariamente trágicas, coisas extraordinariamente profundas de mudança acontecem o tempo todo dia nas nossas vidas. A bem da verdade, o fato mesmo é que boa parte da nossa vida é rotina. Você acorda no mesmo horário, você toma provavelmente o mesmo café da manhã, você pega a condução também no mesmo local, você vai para o mesmo trabalho, você encontra as mesmas pessoas, você come provavelmente as mesmas coisas no almoço, fora uma ou outra refeição que sai ali do normal, mas boa parte da nossa vida é rotina. Boa parte da nossa vida é repetição. Então, o que explicaria tanto caos na cabeça se boa parte da vida é rotina? Muito bem, talvez nós não temos conseguido focar naquilo que estamos fazendo. Talvez a pessoa que tem a mente caótica, ela esteja em vários lugares ao mesmo tempo, exercendo várias coisas ao mesmo tempo, pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Então, se você tem a guerra da Rússia contra a Ucrânia nos noticiários e a sua cabeça está lá pensando se vai ter a Terceira Guerra Mundial e se vai atrapalhar a sua vida, se vai chegar em você, mas ao mesmo tempo você tem diante de si o seu computador em que você tem que terminar o seu relatório, você está em dois lugares ao mesmo tempo. Então existe o caos de uma guerra na sua cabeça
enquanto você tem que escrever um mero relatório. Um trabalho ordinário, no sentido de comum, sendo confrontado com uma situação extraordinária em outro país muito distante de você. Mente caótica e mente rígida. Aí você fica pensando, será que a Bíblia trata disso de alguma maneira? Claro, a Bíblia não ignora a dimensão da saúde mental. A Bíblia não ignora o fato de que você tem uma mente, um cérebro que produz uma mente e que essa mente deveria estar estável, mas ao mesmo tempo flexível. Se você reparar bem, nós temos dois exemplos de margens de caos e a margem de rigidez na Bíblia. Um grande exemplo que você tem de uma estrutura caótica eram os dos possessos, os possessos espirituais, quando Satanás e os seus demônios invadiam o corpo de alguém, tomavam o controle da sua mente, tomavam o controle do seu corpo e faziam dele um boneco. Você tem, por exemplo, o possesso de Gadara. Você vai se lembrar dessa passagem. Jesus chega até a outra margem do Mar da Galileia e ali ele encontra um possesso. E esse possesso se feria e feriam as pessoas que passavam por ali. Esse possesso gritava, esse possesso estava em tremendo caos mental. Ele não conseguia ter posse da sua própria vida. Agora, não é assim que se comporta alguém, por exemplo, que tem síndrome do pânico? Não estou querendo dizer que alguém que tenha síndrome do pânico seja alguém possesso por algum espírito maligno. Mas a sensação de perder o controle, a sensação da sua mente fugir de você, a sensação de que o seu coração não obedece, a sua mente não obedece e você tem o desejo de fugir, quase que incontrolável. Isso se assemelha ao caos que algumas figuras bíblicas experimentaram e que só foram abençoadas com libertação plena, completa, com a presença de Jesus. Jesus chega na vida daquele possesso. Jesus localiza qual era a fonte de caos daquele possesso. E é por isso que a gente tem um breve diálogo ali, onde o possesso ou os demônios que estavam ocupando o corpo daquela pessoa se identifica como legião, muitos demônios ali dentro. Jesus então dá cabo daqueles demônios, expulsando eles para porcos que caem por um abismo e liberta a vida daquele homem. Quando Jesus entra na sua vida, ele passa a ser um ponto focal para você, um ponto focal sólido, uma rocha sólida em meio a um mar turbulento. Não é uma mera esperança vazia, uma invenção da sua cabeça, é realmente um ponto sólido. Para a mente caótica, é necessário um ponto sólido. Não à toa, pessoas que estão em profundo estado de ansiedade são muito beneficiadas com a companhia de alguém que passe alguma paz, não é verdade? Com a companhia de alguém que pegue as suas mãos, alguém que diga vai ficar tudo bem, alguém que escute, alguém cuja mera companhia seja um bálsamo. Aí você fica pensando assim, poxa, mas isso é muito óbvio, mas quem disse que a mente caótica precisa de invenções? Quem disse que a mente caótica precisa de grandes discursos? Certa vez, um professor do seminário me fez a seguinte pergunta: o que é que você faria se, porventura, o seu filho acordasse no meio da noite desesperado por causa de um pesadelo? E eu me lembro de ter respondido o seguinte: eu acho que eu explicaria para ele que não tem monstro debaixo da cama, que não tem fantasma. E ele apontou para mim dizendo que essa não seria a melhor atitude a se tomar. Não, você faz o seguinte, você abraça o seu filho, você o acolhe no seu colo, você dá aconchego para ele. Depois que ele se acalmar, você pode dizer que não tem monstro e aí você coloca ele na cama de volta. Jesus é esse ponto sólido. Jesus é essa companhia que organiza os pensamentos, que organiza as emoções. É verdade que alguns de nós precisarão do apoio de remédios para fortalecer o corpo, mas uma vez que isso é conseguido, você precisa da necessidade de um ponto constante e sólido na sua vida, e esse ponto é Jesus. Por outro lado, nós temos um outro modelo extremo
No caso, à margem da rigidez. Você quer se lembrar de uma estrutura assim na Bíblia? Os fariseus. Os fariseus eram uma ordem política e religiosa especializada na lei, especializada no Antigo Testamento. Eram os grandes mestres do povo judeu. Agora, eles tinham um grave problema, e esse problema era que de 10 mandamentos que haviam no Antigo Testamento, eles multiplicaram para mais de 600 mandamentos. Eles tinham regra para tudo, eles controlavam tudo, mas não só para a sua própria vida. Na verdade, eles vigiavam a vida do povo. Quantos passos você tinha que dar num sábado para que não se caracterizasse trabalho? Se você podia ou se você não podia se aproximar de alguém doente para oferecer algum tratamento? Se você podia ou não podia colher espigas para matar a fome? Se você podia ou não podia colher ovos de galinha para você matar a sua fome, para você preparar? Eles mapearam toda a vida. Toda a vida humana foi mapeada rigidamente por essa categoria de homens religiosos e de políticos. Mas aconteceu o seguinte, o peso na vida do povo se transformou em algo insuportável. Quando chega Jesus, Jesus traz mudanças. Jesus revisita toda a lei. Jesus revisita a lei do sábado, por exemplo, e colhe espigas com os seus discípulos para matar a sua fome. Jesus cura no sábado. Jesus não aparentemente obedece todas as lavagens rituais que deveriam ser feitas e que foram multiplicadas pelos fariseus. Enfim, Jesus traz mudanças que exigiam adaptação dos fariseus. Os fariseus, que eram aqueles escolados e que, dentre todos os judeus, deviam ser os primeiros a reconhecer o Messias, não conseguiram enxergar que Jesus veio da parte de Deus. Não conseguiam enxergar Jesus como o Messias. E aí o que aconteceu? Um grande embate entre fariseus e Jesus. Esses homens sofreram muito, foram acusados de serem sinagoga de Satanás, porque a sua rigidez impedia que as pessoas tivessem uma saúde mental sólida, uma saúde mental que apontasse para adaptação, para flexibilidade, e eles oprimiam o povo, oprimiam as pessoas. Jesus, ele também traz mudanças para as nossas estruturas mentais mentirosas. Tem gente que tornou a sua vida um rígido castelo montado em mentiras. É tão rígido que faz a sua vida ser impossível de ser vivida. O tempo todo ela está irritada porque uma das suas regras de convivência foi atingida. O tempo todo ela está angustiada porque alguém resolveu desobedecer uma abordagem que deveria ser feita na sua opinião. Essas são pessoas muito críticas. Jesus vem e bota tudo abaixo. Jesus força, Jesus educa e Jesus conduz essas pessoas a saírem dos seus castelos de rigidez mental para confiarem nele. É de Jesus que vêm as palavras sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é como um vento que você não sabe para onde vai, de onde vem, para onde vai soprar. Uma pessoa rígida é desafiada a se entregar na confiança ao Senhor e permitir que em momentos de caos, permitir que em momentos difíceis, Jesus seja o seu castelo de proteção e de cuidado. Perceba, a presença de Jesus em ambos os casos, ela ou concede uma estabilidade necessária, ou concede uma flexibilidade necessária. Jesus se torna um grande pastor dos seus pensamentos. Ele alinha os seus pensamentos e o fluxo do seu rio mental debaixo do seu pastoreio, debaixo do seu cajado, e conduz o seu pensamento até Deus. Se você se deixar levar por Jesus Cristo, se você colocar sua confiança nele, a sua cabeça experimentará grandes e profundos períodos de paz, de estabilidade. E quando as mudanças vierem, você não se sentirá tragado por um abismo.
você vai nadar em segurança. Eu queria comentar um pouco mais sobre isso nas próximas semanas e conversar com vocês sobre pelo menos 3 maneiras que nós temos para participarmos dessa higiene mental a partir de Jesus e não navegarmos, seja na margem do caos, seja na margem da rigidez, mas num equilíbrio, no fluxo mental saudável. Te vejo lá então.